Oi, tudo bem, pessoal da Fiocruz? Eu sou a escritora Fabiana Esteves, né? Sou professora também, trabalho na Prefeitura de Duque de Caxias como orientadora pedagógica e recebi um convite para visitar vocês. Seria nessa semana agora, dia 17 de abril, mas infelizmente isso tudo aconteceu e não vamos nos encontrar mais presencialmente. Então, eu vim contar um pouco da minha trajetória para vocês, falar um pouco da minha obra, né? Eu comecei a escrever bastante nova, com 8 anos de idade, né? Quando a minha professora, que era minha mãe também na época, instituiu o caderno de criatividade. E nesse caderno de criatividade a gente escrevia todos os dias sobre assuntos variados. Às vezes tinha uma proposta de escrita, outras vezes não tinha. Era livre, né? A maioria das vezes era livre. E eu comecei a escrever histórias e comecei a receber elogios. E comecei a encher muitos outros cadernos e também a ler, porque nessa época, com 8 anos de idade, foi que eu decidi que eu ia mesmo ser escritora. E comecei a ler muito, 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 muito. Eu acho que eu ainda sou, né? Um pouco tímida, bastante tímida. E os livros, eles eram minha companhia, né? Eu não tinha muitos amigos. E lia muito, 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 assim, às vezes 2, 3 livros grandes num dia só. E procurando mesmo alimentar, né, me alimentar para eu ser uma escritora no futuro, que eu já tinha decidido. E comecei, quando adolescente, eu tinha muitos e muitos cadernos e comecei a participar de alguns concursos literários. Ganhei o terceiro lugar na Biblioteca do Meio, depois ganhei primeiro lugar na Biblioteca do Sesc da Tijuca, depois ganhei de novo terceiro lugar nessa mesma biblioteca da Tijuca, 2 anos depois. E depois desses concursos, né, principalmente depois de um primeiro lugar, né, era um concurso sério, tinham pessoas, jurados, né, eu comecei a me animar e participei também de muitas antologias poéticas pela editora Líteres, né? Retratando lugares. Por exemplo, tinha um tema, eu jogava um tema, eu escrevia e participava das antologias. Participei de muitas. Mas meu primeiro livro mesmo, em verso, ele foi lançado em 2007, numa tiragem bem pequena, porque meu marido trabalhava numa empresa que fazia livros para outros autores, e ele foi pegando sem eu ver esses manuscritos meus, preparou e me entregou assim, ó. Quase esmaiei. Me entregou prontinho, né? Aí a gente fez uma tiragem baixa e foi em 2007. Depois ele foi relançado em 2015 na Biblioteca Leonel Brizola, na Festa Literária de Duque de Caxias. Depois, o meu próximo livro foi em 2015 também, só que em dezembro, né? Esse aqui foi em junho e esse aqui foi em dezembro. Esse foi o Pó de Saudade, que foi uma homenagem, porque a minha avó faleceu e ela era muito próxima, sempre morou com a gente. E eu fui escrevendo praticamente todos os dias para me curar dessa dor, né, da perda dela. E lancei esse livro em 2015, no final de 2015. Em 2018 eu organizei essa coletânea aqui chamada Encantadores de Letras, porque nós, escritores, a maioria da Baixada Fluminense, nos encontramos e fizemos um grupo no WhatsApp. E agora nós temos o coletivo Encantadores de Letras, que está sempre se ajudando. A gente faz saraus, faz eventos em todo o Rio de Janeiro, a Baixada, principalmente na Baixada Fluminense. Então essa coletânea tem 21 autores, tem autores da Baixada, tem autores do Rio de Janeiro. E depois eu até organizei outra também pelo Encantadores de Letras, que não tenho aqui para mostrar para vocês, que foi a coletânea Vozes Negras, que saiu em 2019, foi lançada na Ler, só com mulheres negras. Esse meu próximo livro nasceu
lancei em 2018, Maiúscula, que eu comecei a escrever muito sobre a mulher, sobre o que a mulher vive de violência, né? E comecei a escrever muito sobre esse tema. E aí o livro foi nascendo meio que sozinho e foi publicado pela editora Katzen em 2018. E meu último não, né? Meu mais recente lançamento foi A Colecionadora de Barcos, também pela editora Katzen, que é o infantil. Eu tenho 2 filhas gêmeas, a Laís e a Isis,